Olá alunos, aqui é o professor Rodrigo do canal Rodremelo Física e Química. A aula de hoje é a correção da lista de exercícios sobre ondas e acústica, ou ondulatória. Isso é na Física 2 da segunda série do ensino médio. A lista do dia 16 de novembro. Vamos lá para a correção então. Então nós temos aqui, na questão 1, quanto à natureza, quais os tipos de onda que existem. Essas ondas elas podem ser classificadas então como ondas mecânicas e eletromagnéticas. Esses são os dois tipos. E na questão 2, qual das ondas podem se propagar no vácuo, que não precisa de meio material? Respondendo então à questão 2, as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Já as ondas mecânicas precisam de meio material. Por exemplo, o som se propaga no ar, que tem moléculas, ou na água, ou em superfícies sólidas. Já as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo ou no vazio. Na questão 3, a pergunta é: a frequência de uma onda é medida em que unidade? Bom, a frequência das ondas é medida em Hertz, ou Hz. Como uma onda de rádio, se usa o M na frente, MHz, ou KHz, kHz. Mas a unidade é Hertz, que quer dizer pulsos por segundo. Na questão 4, a pergunta é: a medida de uma crista da onda até a outra crista é denominada de quê? A denominação de uma distância de uma crista até a outra crista é denominada de comprimento da onda, ou comprimento de onda, que pode ser em metros, pode ser em centímetros. Então, sempre que eu tiver uma crista e medir até a sua crista seguinte, esse vai ser o comprimento de onda, que é igual a crista até na outra crista. Vamos ter sempre o mesmo comprimento de onda. Aqui na questão 5 a pergunta é: o que significa eco? Aqui na física, eco é o som refletido. Esse som refletido ele chega aos nossos ouvidos e nós percebemos esse som distintamente do som que foi emitido. Então, quando se dá um grito e você ouve perfeitamente a reflexão desse som, esse é o eco. Aqui na questão 6, pergunta-se: assinale a alternativa falsa. Então, uma delas é falsa. Uma onda pode se propagar no vazio? Sim, uma onda pode se propagar no vazio, seriam as ondas eletromagnéticas. Uma onda exige necessariamente a presença de um meio material para se propagar? Ondas mecânicas podem se propagar no vácuo? Então, existem ondas que exigem a presença de meio material para se propagar? Existem. E ondas mecânicas podem se propagar no vácuo? Não podem. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo, só em presença de meio material. Então, a alternativa falsa é a letra C. Aqui, para corrigir a letra B, teríamos que colocar uma onda mecânica exige necessariamente a presença de um meio material para se propagar. Ela é uma afirmação verdadeira. Agora, as ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Na questão 7, quer saber de um conjunto de ondas periódicas de frequência 20 Hz e comprimento de onda 6 metros, a velocidade de propagação dessa onda. Então, nós vamos tirar aqui as informações dessa onda. Nós temos a frequência dessa onda igual a 20 Hz, 20 Hz, e o comprimento, que é a distância de uma crista até a outra, 6 metros. Velocidade de uma onda é o comprimento da onda vezes a sua frequência. Então, nós vamos pegar aqui os 6 metros vezes o 20 Hz. 6 vezes 2, 12, dará 120. Como a distância está em metro, a velocidade será em metros por segundo. Se o comprimento fosse em centímetros, a velocidade seria em centímetros por segundo. Bom, aqui na questão 8 está mostrando uma onda que foi feita numa corda, fazendo ela oscilar do ponto A, e ela tem uma frequência de 1000 Hz. Então o exercício já me diz que a frequência dessa onda é 1000 Hz, seriam 1000 vibrações por segundo.
A letra A está pedindo qual é o comprimento da onda. Então, só explicando aqui, não está perguntando, essa medida aqui de altura de 5 centímetros, que o exercício não está pedindo, é o que a gente chama de amplitude da onda. Então a amplitude é 5 centímetros, que é uma altura, mas ele quer o comprimento. E o que é o comprimento? O comprimento é a distância que existe de uma crista na outra crista. Essa distância também significa 2 pulsos consecutivos. E aqui, cada pulso tem 50 centímetros. Então, o comprimento de onda vale 100 centímetros. Vou ilustrar melhor aqui para vocês. Eu tenho a ondinha, uma subida, uma descida, uma subida, uma descida. E o exercício já me diz que essa medida aqui vale 50. Se eu for medir da metade até na metade, que vai dar o comprimento da onda, eu tenho isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ou seja, 25, 25, 25, 25. 25, 50, 75, 100. 100 centímetros. Ou 2 pedaços aqui inteiros, 50 mais 50, 100 centímetros. Então, a letra A do exercício, a resposta do comprimento da onda é 100 centímetros. A letra B pergunta qual é a frequência da onda. E o exercício já diz que a frequência, que é o F, vale 1000 Hz. A letra C pergunta qual é a velocidade dessa onda, que vai ser o comprimento vezes a frequência. Então, a velocidade dela vai ser de 100 centímetros vezes 1000. Isso vai dar uma velocidade de vai dar de 100.000, só que aqui é centímetros por segundo. Por estar o comprimento em centímetros, ficou centímetros por segundo. Então, aqui na questão 9 eu tenho a figura 1 e a figura 2. Observe que a figura 1 ela tem ondas mais espaçadas, e na figura 2 elas estão mais juntinhas. Então, o que é correto? Na letra A está dizendo que a frequência da onda 1 é menor do que na onda 2. Exatamente, imagine você chacoalhando uma corda. Para você fazer mais ondinhas, como na de baixo, você tem que chacoalhar mais, então a frequência da 2 é maior do que a 1. Logo, a frequência da 1 é menor do que a frequência na 2. E o comprimento de onda do 1 é maior que no 2. Sim, menor frequência, maior comprimento de onda. Olha a distância que existe de uma crista na outra, na de cima e aqui na de baixo. Então, a 1, a letra A, está correta. Na B, as duas ondas têm a mesma amplitude. Amplitude é a altura. A altura das duas é diferente, mas a frequência da onda 1 é menor do que a 2, mas a amplitude não. Na letra C, as duas ondas têm a mesma frequência. Não, é diferente. Na letra D, os valores da amplitude e do comprimento de onda são maiores na 1. O comprimento de onda é maior, mas a amplitude é menor. Ou na letra E, os valores da frequência e do comprimento de onda são maiores na 1 do que na 2. A frequência não é maior na 1. Então, a letra A é a única alternativa correta aqui na questão 9. E na questão 10, o eco disparado. O eco de um disparo é ouvido 6 segundos depois que ele disparou sua espingarda. A velocidade do som é de 340 metros por segundo. A superfície que refletiu o som encontra-se a uma distância de quanto? Fazendo uma ilustração, nós temos uma parede e o atirador. O tempo que ele leva para ouvir o eco, e o eco é o som refletido, é de 6 segundos. Isso quer dizer que levou 6 segundos para o som ir e voltar, ou 3 segundos para o som ir até a parede e 3 segundos para o som voltar. O que o exercício pede é a distância que existe entre o atirador e a parede, e distância é a velocidade vezes o tempo. Então nós vamos pegar a velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo, e vamos multiplicar por 3. Porque se você multiplicar pelo 6, você vai calcular a distância de ida e volta. Multiplicando dá 1020 metros de distância,
ou, colocando em notação científica, 1,02 vezes 10 na 3, a alternativa B é a correta. Anotem então aí no caderno de vocês a correção, revisem esses exercícios, porque na próxima aula estaremos fazendo o nosso último trabalho, já que estamos chegando ao final do ano letivo. Um abraço, boa aula a todos!